Que bom que estamos juntos outra vez. Aqui estamos no canal Em Família, esse espaço criado para que todos nós possamos estudar a palavra de Deus. Eu sou o professor Francisco de Paula e vamos juntos orar a Deus pedindo que esteja conosco nesse estudo que vamos fazer. Nosso querido Deus, nosso Pai bondoso, nós pedimos que o Senhor continue conosco. Não nos deixe sozinho nesse estudo e teu Espírito nos conduza à compreensão dos assuntos que aqui vão ser tratados e possamos tirar a mensagem edificante para a nossa vida. É o nosso pedido e oração no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Quarta-feira, 5 de julho, vivendo para louvor de sua glória. E esse assunto vai trabalhar o conceito de herança. Por que esse conceito é tão importante para Paulo e para cada um de nós? Nós vamos nos aprofundar, ver o que o autor da lição escreveu sobre o assunto, o que Paulo ensinou à igreja de Éfeso e vamos ser edificados, saindo daqui na certeza de que, além de nós termos uma herança, nós também somos a herança do Senhor. A lição continua com a pergunta número 4. Compare os usos do conceito herança em Efésios 1, 11, 14 e 18. Por que esse conceito é importante para Paulo? Efésios 1, verso 11 diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O verso 14 diz: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E o verso 18 diz o seguinte: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a resposta aqui sugerida, a pergunta, por que esse conceito é importante? Como cristãos, além de termos uma herança, de Deus, somos também a herança de Deus. Paulo deixa isso claro. Nós temos uma herança a receber, mas também somos a herança de Deus. Embora a nossa situação, do ponto de vista social, familiar, não seja de riqueza, mas nós entendemos o que significa ser um herdeiro. É participar das bênçãos. Então, nós, como herdeiros de Deus, nós participamos das bênçãos. Nós temos bênçãos a receber e somos uma bênção. Então, Deus nos abençoa e nós, por conseguinte, abençoamos outras pessoas. Eu acho interessante aqui nesse primeiro bloco que a lição vem construindo um pensamento, e Paulo vem trabalhando nesse pensamento desde o começo da lição, desde o começo da semana, quando nós estudamos a importância de sermos gratos, a importância de reconhecermos o nosso estado anterior, de como nós fomos agraciados. E agora ele dá aqui uma sugestão, dá aqui uma ordem de ação, depois de reconhecer tudo isso, de o que nós devemos fazer. No versículo 11 e 12, ele diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, ele vai construindo todo um pensamento, todo um modo de ser, nós primeiro reconhecemos, aí somos gratos por isso, entendemos o plano da salvação, somos convocados a ser parte desse plano, e agora entendemos que nós somos herança, nós temos um papel, nós devemos louvor e glória a Deus na nossa vida, na nossa ação, nas nossas palavras. E aí não há dúvida, não tem espaço aqui para pensamentos errados, para incompreensão, porque nós entendemos desde o princípio o plano da redenção. É interessante, que quando Paulo escreveu essa carta para esses crentes,
ele escreveu porque eles haviam perdido um pouco a noção de quem eles eram. E isso pode acontecer conosco também, né? Às vezes, com o decorrer do tempo de cristianismo, né, de vida cristã, a gente perde um pouco a noção de quem nós somos, a quem nós servimos, qual o objetivo, né? Eu achei interessante essa frase aqui que ele colocou: os crentes não são vítimas de decisões arbitrárias e aleatórias de diferentes deidades ou poderes ancestrais. Ou seja, no início eles não tinham essa ideia. Era um cristianismo genuíno. Eles entenderam o plano da salvação, tanto é que eles aceitaram, né? Eles aceitaram o evangelho genuíno. Mas com o tempo foi passando e aí eles foram se distanciando desse plano. E isso pode acontecer conosco, né? Às vezes nós, depois de anos na igreja, vivendo a vida cristã, né? Nós podemos nos aperceber que nós só vivemos achando que vivemos para cumprir regras, para obedecer mandamentos, né? E aí perdemos essa noção. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o sentido, né? Então é importante você sempre fazer essa reciclagem, tomar esse cuidado, né? Para não perder o real propósito que Deus tem para a nossa vida, né? De vista. E o meu comentário aqui é exatamente esse. É o nosso grande desafio, e conforme os dias vão passando, os meses, anos vêm e vão, como diz a letra do louvor, e a tendência é nós perdermos um pouco dessa noção. Muitas vezes, os discursos que nós ouvimos também, tá? Nós não somos feitos cristãos em Cristo Jesus apenas e tão somente para trabalhar em prol dos outros. Deus nos ama não é pelo trabalho que nós realizamos, Ele nos ama porque Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele nos resgatou. O que nós fazemos, o que deixamos de fazer, a importância de tudo isso é a nossa comunhão com Deus. Deus quer ter a mim e a você vivendo diariamente em comunhão com Ele, conhecendo-o através da sua palavra, da experiência própria. E isso, os irmãos em Efésios estavam meio que perdendo. Eles estavam numa realidade que colaborava para isso. E é nossa realidade hoje. E a tardância, segundo o ponto de vista humano. Então, nós precisamos novamente nos conectar com Jesus, se for o caso. Todos os dias, olhar para Jesus, ver qual é seu propósito para a nossa vida e viver em comunhão com Ele. E esse cachorro precisa parar de latir aí também, porque está caído. Nós temos a tendência de pensar na herança, né, que nós vamos receber, na herança que nós temos em Deus, né? Até porque é a grande promessa que nós temos, é o que motiva a nossa vida, a nossa caminhada aqui, né? Mas Sim. entender que nós somos herança de Deus também faz uma grande diferença, né, na nossa caminhada cristã, porque é como se nós também ganhássemos um pouco de responsabilidade, um privilégio de sermos a herança de Deus, de sermos o legado dele, de com nossa vida transformada, vivendo em Cristo Jesus, nós sermos um presente para ele, né? Nós sermos um louvor. Por isso que o tema desse dia é vivendo para louvor da sua glória. Então nós, com a nossa novidade de vida em Cristo Jesus, podemos glorificar a Deus. Isso é muito, muito fortalecedor. E esse teu pensamento, Júnior, leva à questão de, assim,
Deus não precisa de nada, né? Deus é autossuficiente, tem tudo. Mas pelo fato de nós sermos herança dele, ele pode nos usar para abençoar outros. Ele diz, olha, tu é minha herança, então eu vou te usar para abençoar outros. Isso é legal. E a lição conclui aqui com a pergunta: qual é a diferença entre conquistar e herdar? Né? O herdar é algo que representa a graça. Você não fez nada para merecer, para trabalhar, para ter aquilo. Outro trabalhou por você. Outro suou a camisa e agora te dá como herança. Tá certo? Isso é um tema muito presente na carta aos Efésios. A salvação é um ato de graça. E mostrando para nós que as nossas ações em prol dos outros, que é importante, deve fazer parte da nossa vida, como igreja ou individualmente, não é isso que contribui para a nossa salvação. A nossa salvação é uma herança dada por Deus em Cristo Jesus. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.